A paz, irmãos. Temos sido abençoados pelo Senhor, só por estarmos aqui, pela liberdade que temos, que o Espírito do Senhor tem nos dado. A palavra nos dá advertência de que chegará tempo que correrão de um lado para o outro para buscar a palavra de Deus e não vão encontrar. Mas nós temos o privilégio de podermos estarmos reunidos e nos alegramos com isso, porque nós podemos ler a palavra do Senhor e pelo Espírito do Senhor Ele tem nos dado algum entendimento, pela graça, pela misericórdia. Isso é alegria para os nossos corações. De muitas maneiras o Senhor tem nos abençoado, e você pense nisso e agradeça por isto, porque este nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, de uns tempos para cá, eu tenho lido alguns salmos e lembro-me do retiro que nós tivemos no início deste ano. Quem é como o nosso Deus? Eu espero que todos nós que estamos aqui, que participamos daquele retiro, possamos estar lembrando realmente de que nós temos um Deus que tudo pode. E lembro-me que eu tirei as lições, em uns salmos da palavra. E nesta noite, eu quero ler para os irmãos também um salmo. É o Salmo 106. E eu escolhi como título, parecido com o título que não é inspirado na Bíblia, que vem acima do capítulo. Eu coloquei: a graça de Deus e a ingratidão do seu povo. Este Salmo 106, irmãos, não tem aqui o escritor. Provavelmente tenha sido um judeu, alguém temente a Deus, que escreveu este salmo, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, fez com que ele fosse registrado nas Escrituras. E este salmo, ele é muito real, e nos fala também para nós hoje. E vamos ver, depois de ter lido este salmo, algumas advertências dessa palavra para nós, que eu, você, ou cada um de nós, ou o povo de Deus ao redor do mundo, temos falhado também. Eu quero dizer para você, e quando eu digo para você, estou dizendo também para mim, como nós falhamos com esse nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, a história nos traz lições. As histórias verdadeiras escritas na Bíblia são lições para nós, como igreja, como povo de Deus, como pessoas que dão testemunho, para que vivamos neste tempo presente, que sejamos agradáveis ao Senhor. O que é a história, senão a revelação do próprio Deus? Coisa maravilhosa. Hoje na escola bíblica, como me alegra o coração ver irmãos que estão preocupados em mostrar a Bíblia nas entrelinhas, para que possamos entender. Mas a palavra do Senhor diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Irmãos, ao ler este salmo,
ou você estiver lendo aí na sua Bíblia, ou na Bíblia eletrônica, preste atenção na leitura dele, e você tira lições para a sua vida. O que algum desses versículos, ou todos eles, vai dizer algo para você? A transformação da nossa vida começa a nós lermos a Bíblia, e que ela seja o espelho para nós, para refletir para nós. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozijo com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhes aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de uma novilha que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ias exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível, e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas, e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor, e comeram o sacrifício dos ídolos mortos, assim como tais ações, e provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias, e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhe aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes o libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhe ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograsse compaixão de todos os que os levaram cativos.
Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade e eternidade. E todo o povo diga: amém, aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade e eternidade. A todo nós acabamos de dizer amém, assim seja, que o Senhor nos abençoe. Aqui está o Salmo 106, um resumo de Êxodo, de Números, do que aconteceu com aquele povo. Irmãos, esse salmo consiste em confissão de pecados, que nós vemos nos versículos 6 a 46, elementos de louvor de um povo, no versículo 1 a 3, o versículo 48, e também pedidos, no versículo 4 a 5 e o versículo 47. Então nós vemos confissões de pecados. Eles reconheceram os seus erros, os seus feitos contra o Senhor, contra aqueles que o Senhor colocou diante deles. Mas também eles louvavam o Senhor pelos feitos que o Senhor tinha feito, e faziam pedidos ao Senhor. Irmãos, o versículo 6 inicia uma narrativa de 7 ocasiões em que o povo de Israel se rebelou contra Deus na jornada pelo deserto. Interessante, 7 vezes. Parece que é uma perfeição de erro, de revolta, de rebelião. Pecamos como os nossos pais. Começa assim o versículo 6. E nós, como igreja, onde estamos rebelando? Se nós analisarmos e vermos o que está escrito nos Salmos, o que ouvimos, o que lemos, não está diferente de nós, não. Como estamos? Abramos a Bíblia ainda, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, o irmão Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, que o irmão Júnior, na EBT do domingo anterior, nos colocou. E aqui Paulo colocando para os irmãos da igreja de Corinto e para nós aqui, um texto que devemos ler, refletir, porque o irmão diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos sob a nuvem, a identificação com Deus, era a proteção de Deus. E o mar, né, é a separação deles do Egito. Tendo sido batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém?
Vejamos aí, irmãos, a aplicação do irmão Paulo nesses versículos. E o que ele nos chama claramente, né, no versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Paulo, citando para os irmãos em Corinto, falou: esse é exemplo a vocês que estão aqui, e é exemplo para nós também, que pode acontecer conosco, se não dermos ouvido à palavra de Deus, e viermos a fazer aquilo que eles fizeram, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, o irmão Paulo, já alguns séculos atrás, 2 milênios e mais um pouco tempo, ele já chamava de fim dos séculos. E nós que vivemos hoje, muito mais nos aproximamos disso. Vejamos algumas advertências para nós, irmãos, nos dias de hoje, nesse Salmo 106 que acabamos de ler. Eu encontrei 11 advertências. Eu creio que todos nós que estamos aqui podemos ser enquadrados em qualquer uma delas, e qualquer uma delas pode ser derrota para a nossa vida. Temos que reconhecer e pedir perdão ao Senhor cada dia. A passagem nos adverte contra a ingratidão. Quem já leu Êxodo, quem teve o privilégio de ler o livro de Êxodo, de Levítico, talvez tenha alguns crentes que não leram, não tiveram tempo ainda. Ou tem alguns que não leram nem a Bíblia toda ainda. Já tem às vezes 60 anos de idade, mas não leu a Bíblia toda ainda. Irmãos, se você pegar a Bíblia para ler, com 72 horas você lê toda a Bíblia. Isso é alguém que já leu e já falou. 72 horas. Ingratidão. Você tem sido grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você? Se Israel devia ser grato pelo poder que havia redimido do Egito, nós devemos ser muito mais agradecidos pela redenção da escravidão do pecado. Não só do pecado, mas de Satanás, que é o pai da mentira, por meio do sangue de Jesus. Eles foram ingratos a Deus pelo livramento que o Senhor tinha dado a eles e estava dando, e também pode estar no nosso coração esta ingratidão. Você tem agradecido ao Senhor cada dia por ter sido liberto deste mundo? Sejamos gratos ao Senhor. Nos adverte contra o esquecimento. Lembro-me do irmão Valtir, né? Esquecidinho da Silva, né? Porque Silva era o sobrenome dele. Irmão, como nós esquecemos? Principalmente as coisas espirituais, principalmente aquilo que o Senhor tem feito. Eu lembro-me muito das bênçãos que o Senhor me deu durante quando era criança, adolescente, jovem e até hoje. Eu lembro-me. Mas muitos de nós esquecemos. Como é fácil esquecermos o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. Naquele momento que não estamos pensando em nada, mas estamos pensando no pecado, estamos esquecendo do que Cristo fez por mim, do sacrifício dele. A ceia do Senhor foi instituída para a igreja, para que neste momento, se durante o mês todo você não lembrou do Senhor, pelo que Ele tem feito por você, é um momento de você meditar, que agora o Senhor morreu na cruz por você. É um momento de lembrança, é uma festa. Como é fácil esquecermos o sofrimento e a morte do Senhor Jesus e vivermos um cristianismo sem quebrantamento. Há quanto tempo você lê a Bíblia
e você lendo a Bíblia não foi quebrantado ainda. Não quer dizer que é todo dia, não. Eu não estou falando que é emoção também, não. Porque às vezes você é emotivo. Estou dizendo algo que é tocado, que você leu e foi quebrantado. Quanto tempo que você ainda não foi quebrantado, orando ao Senhor? Isso nós devemos pensar, irmãos. O cristianismo sem quebrantamento não é cristianismo. Eu tenho que ter a minha vida quebrada pelo Senhor, quebrantado pelo Senhor, quebrantado pelo Espírito, quebrantado pela palavra. Nunca, nunca nós vamos ser o que a palavra diz, porque ela está muito superior a nós. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós vamos podendo viver essas coisas. Nos adverte contra a murmuração. Você murmurou algo hoje? Não? Está vendo que nós não somos diferentes? Poxa, povo de Israel, que povo duro. Tantos feitos que Deus fez, e eles faziam isso. Não, a mesma coisa, irmão, não sou longe não. Talvez eu possa até ter murmurado hoje sem. Fazemos até, às vezes por, como diz assim, por costumeiros, né? Murmurar pode se tornar um estilo de vida. Reclamar das condições do tempo é murmuração. De nossas circunstâncias de vida. De pequenas coisas inconvenientes. E até da comida que estamos comendo no dia. Eu vejo os meus netos, né? Pratinho cheio de comida e não querendo comer. Aí eu falo, meus filhos, tem gente no mundo que não tem o que comer. Talvez o que você julgasse fora seria um banquete para ele. E nós às vezes murmuramos pelo aquilo que temos. Não é diferente lá do povo de Israel, não. Nos adverte contra a obstinação. Também está lá no Salmo 106. Colocar nossa vontade acima da vontade de Deus. Quantas vezes você colocou a sua vontade? Eu quero, eu faço, eu posso. Tem o versículo 15 que nós lemos no Salmo. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eu li aí. Já pensou? Você pedir algo a Deus e Deus te dá e definhar, para você definhar? Deus dava carne, sustentava eles com carne. Eles pediram mais carne, queria carne. Carne, queremos carne. Com saudade da carne do Egito. Deus mandou tanta carne que enjoaram de carne. Aí eu anotei aqui de um irmão chamado Mateus Henry. Ele diz assim: aquilo que se pede com fervor, muitas vezes é concedido com furor. Eles tinham o necessário, mas queriam mais de Deus. É obstinação. A obstinação é não aceitar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está dando. O suprimento de Deus. Nos adverte contra as críticas. Quem é que não criticou hoje aqui? Tem críticas que são construtivas, mas a maioria delas geralmente é para diminuir às vezes as pessoas, ou não dar o valor necessário às pessoas. Crítica contra a liderança de Deus, aconteceu contra Moisés lá, ó. Moisés e Arão. Eles viram quando Moisés desceu do monte Sinai, depois de um contato com Deus,
Eles não podiam ver nem a veste, nem a face de Moisés. E depois ainda criticaram a Moisés. É um povo obstinado. De momento, não me satisfez agora, não serve. Liderança de Deus seja de forma de governantes políticos. O nosso país está nesse lema aí, procurando um presidente da República. Estejamos orando. Governantes políticos, temos que orar por eles. O Temer é motivo de nossas orações. Coitado daquele homem. A minha crítica não vai resolver nada. Tem que orar por ele. Se possível, poder ajudá-lo. Essa é a verdade. A palavra nos exorta, devemos orar pelas autoridades. Respeitá-las. Até quando? Agora, se for infringir a lei de Deus no meu coração, aí eu vou optar por Deus. A liderança, os presbíteros. É fácil criticar. Esses dias, eu estava um pouco assim tenso. Alguns irmãos também. Há muitos anos o médico me receitou um distônico, ele é fraquinho. Há muito tempo, tem guardado lá em casa. Às vezes, um pouco tenso assim, eu vou tomar um comprimidinho, né? Ele é pequenininho, fraquinho. Mas eu ainda não tomei comprimido por causa da minha vida, por causa da minha família, por causa do meu trabalho, por causa da minha vida diária, não. Por quê? Porque eu estava um pouco tenso. Eu orando ao Senhor. Os presbíteros da igreja, das igrejas de Deus, ou os pais em casa. Tem filhos que criticam até os pais. Nos adverte contra a idolatria. Deus os tirou do Egito com mão forte. Os transportou através do Mar Vermelho. Nós vemos lá. Prodígios, sinais e maravilhas. Moisés azentou um pouquinho. O povo arrumou um bezerro de ouro, comedor de erva. Esse é o nosso Deus. Irmãos, mas eu não sou idólatra não. Será? Podemos estar cultuando o dinheiro. Casas, carros, instrução acadêmica. Todo mundo tem que estudar. Seja sábio na ciência secular, mas também seja sábio com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós estudamos de filosofias para fazer indagações, mas não lemos a Bíblia para ser indagada por ela. Temos idolatria pelo prazer, sucesso, tudo isso segundo os padrões do mundo. Isso é idolatria. Nos adverte contra a incredulidade das promessas de Deus. Foi esse pecado que levou Israel a vagar pelo deserto 38 anos. Uma viagem de gastava nem um ano para chegar. Chegaram na fronteira da terra. Então vai ser um retiro aí, né? A fronteira entre dois mundos. Ou você escolhe o mundo de Deus ou o mundo do diabo. Mas tem pessoas que ficam na fronteira, né? Nos adverte contra a incredulidade das promessas de Deus. E eles vagaram do deserto por 38 anos.
e impediu os culpados de entrarem na terra prometida. Já pensou? 38 rodando, até que aquela geração morresse. Conta a incredulidade. Irmãos, muitas das vezes não tomamos posse das bênçãos do Senhor, não é por causa de mim, nem por causa de outro irmão, não, porque eu sou incrédulo. Eu não creio. Mesmo vendo coisas, mesmo vendo o Senhor atuando, mostrando, falando, dizendo, o nosso coração tem que ser maleável, não como barro, porque o sol vem e o barro endurece, mas tem que ser como a cera. Na hora que vem o sol, ela derrete. Nos adverte contra a imoralidade. A idolatria em Baal Peor. Peor era um monte, Baal era um deus. Envolveu pecados sexuais repulsivos. Hoje é comum a imoralidade. Ela está em todo lugar. Nós fazemos parte disso. As redes sociais, há poucos dias apareceu no meu celular lá uma coluna lá. Eu tentei tirar o negócio, fui ver lá, aí apareceu uma mulher assim, toda bonita, né? De sutiã. Falei, tá queimado, né? Eu tirei lá, cheguei lá no Júlio, falei, Júlio, apaga isso aqui pra mim que eu não sei apagar esse negócio não. Ele falou, tirou fora. Irmãos. Mas muitos estão entrando por este caminho. Aí nos meios de comunicação a gente vê casamentos sendo destruídos por causa da imoralidade, por meio. Nossos jovens, ou adultos mesmo, velhos, crianças, estão sendo destruídos por causa da imoralidade. Tudo vai ficando comum. Não lembro-me quem falou comigo que na região da Serra, em torno de quase 200 adolescentes tendo criança. Não casaram e pai. A atitude de Deus fica evidente na calamidade que sobreveio aos culpados. Foi dito aqui. Também nos adverte contra a suposta desobediência trivial. Isso não tem problema não. Irmão, Moisés feriu a rocha. Lá em Êxodo, ele feriu a rocha. Mas aqui, ele tinha que falar a rocha. Quando eu li aqui no Salmo 106, essa rocha ali era símbolo de Jesus. Moisés feriu a rocha em vez de falar para ela dar água. Eu li um livro há muito tempo, que no deserto é comum ter uma rocha, que ela retém água. Quem é pastor, Moisés, por exemplo, conheceu esse tipo de rocha. Pegar o cajado e furar aquele moledo, ela vai descer uma água e vai saciar a sede de alguém. Mas tem que furar. E aqui Moisés tinha que falar a rocha. Agora uma rocha para dar água para 2 milhões de pessoas no deserto, é só Deus mesmo. Mas o que aconteceu? Moisés feriu a rocha. E aqui diz, pode não parecer algo muito sério para nós, mas nenhuma desobediência é trivial. Aquilo que Deus nos chama para, manda fazer, temos que fazer. E por causa disto, Moisés não entrou na terra prometida. Ele a viu de longe. Você vê a liderança levantada por Deus como Moisés, homem de Deus. E a Bíblia diz que nenhum homem na terra teve o privilégio que Moisés teve. Falava face a face com Deus. E por causa de uma desobediência ele não entrou na terra prometida junto com o povo.
Então nenhuma desobediência é trivial. Cuidado com a nossa desobediência com a palavra de Deus, com as atitudes que nós tomamos. Nós vamos colher sobre isso. Nos adverte contra o casamento com incrédulos. O Senhor é um Deus de separação. Abomina a corrupção de seu povo por meio da formação de julgos desiguais. Pode acontecer, e tem exemplo disso, de um casamento, pessoas que conhecem a mesma, mas depois a esposa ou o esposo toma outra atitude. Aí é outra coisa. Mas quando nós estamos aqui, Deus nos chama a atenção. Cuidado, jovens, com quem vocês estão relacionando, porque já estão fazendo um relacionamento, lutas que ainda vão acontecer lá na frente. Dois pensamentos diferentes não andam junto. E lá aconteceu lá. Deus falou, não mistura com os moabitas. Eles arrumaram os casamentos deles com moabitas, trouxe o que trouxe a desobediência para Israel, a incredulidade, a idolatria. Por fim, adverte contra a oferta de nossos filhos como sacrifícios. Irmãos, que coisa horrível. Você que é pai, você tem coragem de pegar o seu filho de 2 ou 3 anos, ou 1 ano, não sei, e levar e colocar, sacrificar a um ídolo? O ídolo não é nada, mas a Bíblia fala que atrás de um ídolo tem demônios. Qualquer ídolo é demônios. A Bíblia diz claramente que eles sacrificavam um ídolo, sacrificavam a demônios. Os próprios pais sacrificavam os seus filhos a demônios, e não ofereciam os seus filhos a Deus, não. Ah, mas eu não estou sacrificando. Será que não? Não claramente. Ao Maloque. Muitas vezes educamos nossos filhos para que tenham a ambição de fazer nome por meio de uma carreira ou ocupação. Eles é bom fazer isso, mas às vezes os pais estão preocupados em oferecer seus filhos a isso. O Deus da ambição. Uma carreira brilhante, é bonito, mas é isso? Uma ocupação? E esquecemos de dizer o que eles são e o que vão ser é para o Senhor. Estamos educando os nossos filhos para Deus ou para este mundo? Pela graça do Senhor, a minha responsabilidade passou. O mais novo já passou dos 30 anos. Eles. Mas nós, que somos avós, tem pequenos aí. Avós é pais 2 vezes. Se os pais estão falhando, os avós têm que olhar. Porque a experiência também nos conta. Então, irmãos, essas 11 advertências, que esteja sempre na nossa mente, no nosso coração. A ingratidão, o esquecimento de que Deus tem feito, murmuração, obstinação, críticas, idolatria, incredulidade, imoralidade, desobediência trivial, casamento com os incrédulos, e oferecer os nossos filhos, ou a nossa geração, a este mundo. Há um escritor que diz lá, no finalzinho, muito duro, nós achamos que estamos oferecendo aos nossos filhos o melhor, estamos oferecendo os nossos filhos aos demônios deste século. Ainda é tempo de buscarmos ao Senhor por perdão e restauração. Devemos render graças ao Senhor sem cessar, como diz o salmista, pois Ele tem sido bom para cada um de nós. Sua misericórdia dura para sempre. Nós vimos com Israel, o Senhor teve a misericórdia e restaurou lá na frente. Nenhuma língua humana jamais será capaz de relatar todas as intervenções miraculosas de Deus em favor do seu povo. Nem mesmo a eternidade será suficiente para louvá-lo de modo adequado por todos os seus atributos e obras.
Se recebêssemos o que merecemos, nosso destino seria a perdição eterna. Mas a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E o salmista termina, e nós podemos terminar dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. E assim o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que este salmo você possa refletir nele cada dia.